Olá, sejam muito bem-vindos ao Jungiando por Aí, o podcast do SEJA, o Centro de Estudos Jungianos Analistas Associados. Eu sou Amanda de Aragão Pinheiro, eu sou jornalista, sou analista junguiana, e hoje eu convido você a seguir aqui comigo, farejando rastros invisíveis que nos levam a atravessar caminhos pouco óbvios e acabam revelando sentidos ocultos. No episódio de hoje, a proposta é a gente explorar como o processo de individuação, a ideia do desenvolvimento psicológico que o Jung desenvolveu no início do século XX, como é que a individuação ela pode ser repensada no século XXI. Um tempo marcado pela velocidade, pela técnica, pela obsessão, pela performance, mas também pela necessidade de reencontro com tudo o que nos torna humanos. A convidada do Jungiando por Aí de hoje é a psicanalista, pesquisadora e ensaísta Amineres Maroni. Ela acaba de lançar o livro Cão Farejador, pela editora Nós, em que promove um diálogo entre dois pensadores que, à primeira vista, parecem caminhar em trilhas diferentes. De um lado, Jung, que via na individuação o processo de tornar-se quem se é, integrando luz e sombra, consciência e inconsciente, e do outro, o filósofo francês Gilbert Simondon, que pensava a individuação como um processo de formação permanente do ser, só que não apenas humano, mas também técnico, coletivo e contínuo. E a gente vai ouvir a Minelli sobre tudo isso, vamos falar bastante sobre o tema e sobre o livro hoje, e nessa conversa a gente conta com a presença da professora Andréia Alencar, que é a coordenadora do SEJA. Então, moças, muito obrigada pela presença. Andréia, super obrigada aqui pela presença ilustre aqui para poder ajudar a gente a refletir sobre os temas que a gente vai trazer aqui hoje. Amineres, começando, né? Eu queria introduzir aqui essa nossa conversa falando um pouquinho de que, assim, eu acredito que todo mundo que já acompanha a gente aqui no podcast, a gente está no sexto episódio dessa nova temporada aqui, já está familiarizado com a teoria analítica, mas não, talvez não com o pensamento do Simondon. E aí eu queria que a gente começasse falando um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre Gilbert Simondon, contando o que que levou você a aproximar o Jung e o Simondon. Como é que surgiu essa ponte entre a psicologia e a filosofia da técnica? Então, eu vou fazer. O Gilbert Simondon, eu imagino que seja um ilustre desconhecido para todos com os quais eu vou falar, porque ele é um autor que ele faz dois grandes livros. Um é A Individuação à Luz das Noções de Forma e de Informação, que é este aqui, que saiu em 2020 no Brasil e que vocês podem ter acesso, mas ele começa a entrar na cultura em 2005, quando ele é publicado integralmente. E o outro livro é Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos. Ambos esses livros são de 1958, quando Simondon defendeu a tese de doutorado dele. A tese principal é a individuação à luz das noções de forma e informação, e a tese complementar é do modo de existência dos objetos técnicos. Todavia, quem entrou primeiro foi a tese complementar, foi o Simondon como tecnólogo. Ele entrou primeiro na cultura. E depois, aos poucos, ele foi entrando com a tese principal, que é a individuação à luz das noções de forma e informação. Um livro bastante difícil, não é difícil para ler, mas é difícil para nós, porque nós temos lentes aristotélicas. Mas assim, nós somos aristotélicos até no osso. Atravessamos a modernidade e a modernidade reforçou o aristotelismo, que eu vou dizer do que se trata já já. E o Simondon é um grande crítico do aristotelismo. Então, na medida que ele critica aquilo que nós praticamente nos constituímos ou nos constitui, a gente fica muito sem pé na questão. Mas do que este homem, afinal, está falando? Então, posto isso, ele foi entrando, a tese principal, que é a que nos interessa,
não é a tese do tecnólogo, mas é a tese do filósofo, ele foi entrando muito aos poucos. Quem primeiro o descobriu foi Gilles Deleuze. Deleuze era bem esperto, ele leu a primeira parte que foi publicada em francês, o objeto a individuação dos objetos físicos, ele leu por volta dos anos 60 e se apropriou da questão. Eu diria que o autor mais importante que individuou o próprio Simondon foi o Deleuze e Guattari. Então, veja, é uma linhagem que vai de Simondon para Deleuze e Guattari e para o mundo. Hoje ele está muito presente, por exemplo, na antropologia brasileira. Eduardo Viveiros de Castro, Bruno Latour, Isabelle Stanger e toda essa antropologia contemporânea bebe muito no Simondon. Também ele está presente no George Agamben, ele está presente no próprio Foucault, ele está presente no Canguilhem, ele está presente em muitos autores que hoje veem no Simondon, assim, eu diria o farol do século XXI. Então, ele é um autor difícil, muito importante, as pessoas estão vendo uma importância muito grande nele, mas que vai entrando aos poucos na cultura, porque exatamente ele faz uma crítica ao aristotelismo. Eu vou primeiro falar como é que eu cheguei no Simondon. Eu participei de um grande encontro no Rio de Janeiro, na Casa Rui Barbosa, no ano de 2014. O encontro foi liderado por dois antropólogos e uma filósofa, a Débora Danovski, o Eduardo Viveiros de Castro e o Bruno Latour, que estava então vivo. E foi um grande encontro. Os Mil Nomes de Gaia tem 2 livros publicados desse encontro que eu convido todos a lerem, porque mudou definitivamente a minha mente. Durou uma semana e foi algo na minha vida, mas na vida de muitos, extraordinário. Está no YouTube, o encontro inteiro. E eu convido vocês a verem, porque realmente foi algo, assim, além daquilo que se previa que seria. Foi extraordinário mesmo. Nesse encontro estava uma filósofa que foi muito parceira do Ilya Prigogine e que escreveu um livro na década de 80, Nova Aliança, que foi muito importante para todos nós. A Isabelle Stanger. A Isabelle Stanger é uma química que migrou para a filosofia e que é muito amiga dos antropólogos hoje. Ela tem um texto que roda aí pelo Google, mas que de fácil acesso, que eu convido todos a lerem, porque também é um texto que muda, né, a nossa percepção. Chama-se Reativando o Animismo. Leiam esse texto porque ele é muito bom e ele nos convoca a reativar o animismo na própria escrita. Eu gostei muito desse texto e uso muito esse texto. Mas a Isabelle Stanger estava falando nos Mil Nomes de Gaia e quando ela acabou de falar, eu levantei a mão, porque eu estava na plateia, né? Eu levantei a mão e falei, tudo que você falou sobre Jung. E ela ficou um pouco avessa à minha fala e falou para todos nós. Tudo que eu falei é de Gilbert Simondon. Eu me levantei imediatamente, fui na livraria e comprei o livro do Gilbert Simondon, porque eu estudo Jung há muitos anos e tudo que ela falou eu reconhecia como sendo do Jung. E ela ficou muito avessa à minha fala, como se eu tivesse roubado, né, um pouco a fala dela. Não, isso daqui está no Gilbert Simondon. Eu agradeci muito e fui e comprei o livro do Simondon, A Individuação à Luz das Noções de Forma e de Informação. Foi aí que começou a minha trajetória com Simondon, em 2014. Eu entrei no livro e não compreendi o livro. E eu chamei no meu consultório, primeiro, um grande estudioso de Simondon, que é um filósofo deleuziano, chamado Peter Paul Pelbart.
que ele nos ajudou muito. Ele tem um livro importante, com um capítulo importante sobre Simondon, que é o Avesso do Niilismo. Avesso do Niilismo. E eu chamei o Peter e ele deu aula no meu consultório e deu uma introdução ao pensamento do Simondon, e eu amei. Aí eu encontrei um outro filósofo, Ricardo César Cardoso, que mora aí no Rio com vocês, e ele, há 8 anos, me dá aulas particulares sobre o Simondon, para vocês verem a minha dificuldade. Porque eu sou uma leitora voraz, mas no Simondon eu não fiquei voraz, por causa da lente. Quando agora eu releio o Simondon, eu navego perfeitamente, mas mudar a lente do aristotelismo foi bem difícil para mim, e é difícil para todos. O que é, afinal, que o Simondon faz? O Aristóteles, ele criou o princípio de individuação há 2.500 anos atrás. Se vocês entrarem no metrô e perguntarem para qualquer pessoa que está no metrô, meu senhor, o que é o real? Esse senhor responderá aristotelicamente. Ele dirá para você: o real é o meu celular, o real sou eu, o real é você, o real é esse trem que nós estamos. Tudo que é indivíduo acabado é o real. Então, nós todos fomos pensados pelo princípio aristotélico até agora. E o que é o indivíduo humano? O indivíduo humano é um composto de matéria e forma, sendo que a forma é que diz quem somos. Nós somos do gênero humano. Então, se eu olho para Amanda, se eu olho para a, a Andréia. Andrea, né? Por analogia e semelhança, eu chego à conclusão que a forma da Andrea e a forma da Amanda, Andrea, e a forma da Mimeres é, humano. Ou seja, eu tenho um universal, a espécie humana, e que compõe com uma matéria, que é a matéria Mimeres, Andrea, Amanda. Então, esse composto de matéria e forma está acabado, é idêntico a si mesmo, não muda. A forma gênero humano, por mais que a gente ame gatos, nós ficaremos pertencentes ao gênero humano. A gente está acabado e não tem mudança na forma. Isso é o princípio de individuação do Aristóteles. Então, foi uma grande ginástica, né? Sair desse princípio de identidade de tudo que existe. Tudo que existe está dado, está acabado, é idêntico a si mesmo. Todos os indivíduos têm uma forma. E essa forma, vamos dizer assim, ela é repensada na sua singularidade, mas ela não muda, ela não se transforma. Nós agimos assim em todas as áreas. Por exemplo, todas as áreas psi trabalham com universais. Agora nós estamos descobrindo, isso é colonialista. É verdade, é colonialista. Só que tem, foi gerada na Grécia, né? Nós todos somos universalistas porque nós todos somos muito aristotélicos ainda. Então, nós tratamos o indivíduo como sendo algo idêntico a si mesmo e acabado, inclusive os indivíduos humanos. Aí entra a psicanálise, entra o Jung. Não, mas existe o inconsciente. Então, é todo um pensar sobre a transformação da consciência e do inconsciente, mas o indivíduo está dado, está acabado. Ele se transforma, ele pode pensar melhor, diz o Bion, por exemplo. Ele se transforma, ele pode ser muito mais criativo, ele pode brincar, diz o Donald Winnicott. Diz o Jung, um certo Jung, ele pode simbolizar, ele pode viver os símbolos da transformação, mas ele está dado, acabado, idêntico a si mesmo no fundamental. É contra isso que o Simondon vai se opor. Tá? Então, veja, o século XX inteiro
eu penso assim, que um grande autor, gente, um clássico, ele, conforme vai percorrendo os séculos, cada século tem algo a dizer diferente desse autor. Isso é maravilhoso. Uma das grandes questões da minha vida hoje, que eu digo para todo mundo, é que foi uma dádiva sair do século XX e vir para o século XXI. Foi uma dádiva isso, porque nem todas as gerações alcançam isso. E poucas gerações, né, alcançaram esta passagem. Eu sou enraizada no século XX, mas eu atravessei para o século XXI e atravessei mental, emocional, psíquica e intelectualmente. Fiz a travessia de todos os meus corpos, eu diria até espiritualmente. Então, contemporânea que eu sou com o meu cachorro, tá? Eu também sou. Eu diria que esta passagem de século me trouxe uma grande transformação em mim. Por quê? Porque eu estudo o Jung há 40 anos. E no século XX, eu fiz muita ginástica com o Jung. Mas eu não saí desta ideia formulada pelo Aristóteles, que me parecia ser a ideia do Jung. Me parecia ser. Quem não concordava muito comigo? É interessante pensar isso, né? Eu penso que a primeira geração dos junguianos, Marie-Louise von Franz, Tony Wolff, aquelas pessoas que acompanhavam ele, eles tinham uma visão do Jung mais ancorada nisso que eu vou falar e que é, eu penso, a redescoberta do Jung. Mas o final do século XX e o século XXI, até muito recentemente, pensava o Jung de forma aristotélica. Ou seja, todos nós, inclusive eu, tentávamos individuar o já individuado. Tá? Então, era o indivíduo acabado, composto, que aí vamos pensar na sombra, vamos pensar na ânima, no ânimos, mas era o indivíduo dado. Quem muito colaborou com isso, muito, infelizmente, e eu não estou fazendo uma denúncia deles, porque eu estou fazendo uma denúncia de mim, em primeiro lugar, foi o nosso amigo Sonu Chandazani. O Sonu Chandazani tem um livro que é muito importante no meio junguiano, e que todos conhecem, que é Jung e a Construção da Psicologia Moderna. Esse livro tem um item que vocês podem observar, que é Jung sem Freud. Ele se orgulha de ter feito um fim nesse conflito Jung com Freud e ter feito um Jung sem Freud. Quando ele faz isso, ele consegue trazer à tona uma miríade de autores que não eram contemplados, porque o foco estava no Jung e no Freud. Então, eu não estou desmerecendo, mas eu estou dizendo que ele, ao acabar com a predominância do conflito Jung e Freud, ele também encoberta a questão do processo de individuação. Tanto é assim que, se existe algo empobrecido neste livro, é a ideia de individuação. Porque a individuação virou, no empobrecimento radical que ela sofreu, principalmente na mão dos institutos junguianos, principalmente na mão deles, a individuação se tornou um impulso de individuação, a ideia de um tornar-se quem se é, que a Amanda até acho que abriu com essa questão, que é do Píndaro, que é bonita, é poética, mas o que será um tornar-se quem se é? Ah, estar de acordo com o seu self. Hã? Todos viam assim, não é que eu estou fazendo denúncia, é que o Jung sem Freud nos permite ir empobrecendo a ideia de individuação como sendo a ideia de singularidade. Mas como conquistar essa singularidade? Vocês percebam, por favor, que aristotelicamente nós só temos universais. Eu não posso estudar a Amanda por ela mesma. Eu não posso estudar a Andréia por ela mesma. Eu não tenho categorias de pensamento que me permitam isso. Eu só posso estudar a Amanda e a Andréia e a Mineres dentro do universal.
que é a forma humana. E, a partir desta forma humana, eu posso vir a desdobrar uma certa singularidade. Mas, de qualquer maneira, nós estamos cercadas por universais. E ter um universal na mão é ter um grande prêmio na mão. Então, você veja, tem Édipo africano, Édipo caribenho, Édipo gay, tem Édipo de qualquer singularidade se edipianiza, digamos assim, porque eu preciso do universal. A mesma coisa no Jung, tem inconsciente coletivo para todos. Mas como assim? Agora a gente está pensando nisso mais por causa do movimento decolonial. Mas o século XX era fechado na questão. Sim. Então, deixa eu só concluir o meu pensamento para sair dessa aposta. Se a gente vai para dois outros grandes comentadores do Jung, que colaboraram com o Jung, né, como comentador, é o James Hillman e o Gigrish. Ambos desapareceram com a ideia do processo de individuação. O James Hillman tem um trabalho meticuloso, muito poético, muito do agrado dos junguianos, mas ele individuou já individuado. E o Gigrish não faz nem isso, ele individuou o coletivo, porque ele criou um Jung hegeliano. Então, o processo de individuação sumiu. Sumiu. Você tem algo empobrecido, o impulso de individuação, a ideia de que nós temos que estar de acordo com o self, uma ideia que eu acho que é um empobrecimento radical do Jung. Quando eu li o Simondon, eu penso o seguinte, isso para mim é muito radical, esse pensamento. Não é possível ler o Jung fora da nossa experiência. Como é que eu entro num autor como o Jung? O Jung é um autor que tem no seu cerne a sua experiência de individuação. Então, eu posso entrar no Jung através da minha experiência, qualquer que seja, mas eu tenho que ter uma experiência para ser um farol nos conceitos junguianos. Sem a minha experiência, eu não entro no Jung. O Jung não é um autor que permita fazer o que os outros fazem com ele, o que os junguianos, de certa maneira, passaram a fazer, que é a ideia de uma certa cultura de comentário, que já foi muito ruim, muito pior do que é hoje, onde você explicava repetidamente o que era instinto, o que era arquétipo, o que era símbolo, você ficava nisso, tentando arrancar do Jung uma teoria. O Jung é um hermeneuta, né? Ele pertence a uma ciência chamada hermenêutica. Vale dizer, ele busca o sentido. Quem melhor o compreendeu foi um discípulo dele chamado Viktor Frankl, que criou uma escola de psicologia chamada logoterapia. Esse entendeu o que o Jung buscava, né? Que é o sentido, uma terapia do sentido, logos como sentido. Eu acho que isso nos indica a ideia hermenêutica do Jung. É um perguntador, né? Ele tem um cão farejador muito maior do que o meu, muito maior do que o meu, e ele é alguém que se ancorou na experiência. Eu vou ler, o cão farejador faz isso, ele retoma o conflito Freud-Jung, porque é só nesse conflito que nós podemos compreender o processo de individuação. O Jung diz a certo momento no texto, confronto com o inconsciente. Ele diz, tudo que eu fiz durante, sei lá, 40 anos que eu escrevi, vem dos anos 1912, 1913, 14, que foi quando eu vivi a individuação. Tudo que eu escrevi tem esta fonte. Perdeu esta fonte, perdeu Jung. Perdeu a sua própria fonte de individuação, a sua experiência de individuação, você não vai compreender o Jung nunca, absolutamente nunca. Então, eu penso que a popularização do Jung o matou, porque, como tem que formar analistas, e o centro da questão é a individuação, e qualquer junguiano sabe disso, o empobrecimento do conceito foi a chave, né,
para enterrar o Jung. Sinceramente, eu penso isso. Porque ele é radical. Aí é que está a chave, ele é muito radical. Então, quando eu li o Gilbert Simondon, eu vi a presença do Jung no livro, mas de que jeito o Jung está presente? Veja, eu vou falar isso diversas vezes e vocês vão compreender esse conceito difícil que eu vou traduzir. O Simondon não ressignifica, não se deixa influenciar com todos os autores, todos. Ele individua o conhecimento. Ele individua o conhecimento de todos os autores. O homem é um enciclopédico, ele é psicólogo, ele trabalha com a estética, ele trabalha com a técnica, ele trabalha com toda a filosofia, desde os pré-socráticos. Então, é assim, é um enciclopedista radical, mas que tem uma marca. Ele individua o conhecimento do outro. Ai, mas, aliás, o que é a individuação? Do conhecimento. Né? Então, o Jung está presente, mas não está. Aí é que está. Ele não, esse livro do Gilbert Simondon não tem notas de rodapé. Ele não cita os autores. Ele cita o Jung umas 4 vezes ao longo de 700 páginas. Mas pelo menos o Jung ele cita. Tipo Brother. O Jung diz isso. É assim que ele cita. E eu, que tinha lido muito da obra do Jung, eu fui com o meu cachorro, o cão farejador, e foi uma coisa ousada, que eu penso que pode ser, o meu castelo pode cair a qualquer momento, porque são pistas. Eu fui com meu faro percebendo que livros do Jung, que parágrafos do Jung, que textos do Jung o Simondon individuou para construir, junto com outros, centenas de outros autores, porque ele manja muito de física, de matemática, de química. O homem é um gênio enciclopédico. Mas o Jung está presente, sim. Mas ele está individuado. Então, ele está, mas não está. O que poderia significar a individuação do conhecimento? Eu pedi para vocês me mandarem o prefácio, porque eu ouvi dizer que vocês gostam muito de pensar a devoração e a canibalização. E eu O pensei, sumário da nossa revista, Revista Encruzilhada, a primeira edição da Revista Encruzilhada, que a gente lançou esse ano. Tá? Você se isso, refere? eu pensei, bom, eles gostam disso, então eles vão entender tudo que eu vou falar. Por quê? Porque não tem um canibal maior do que o Jung. Aí Eu que tá. acho. Não Isso tem eu um concordo. canibal maior. Então, o que o Jung faz, eu penso que a ideia de uma individuação do conhecimento está no Jung, mas está implícita. Ele nunca nomeou isso. Tá? Quem vai nomear isso é o Simondon. Mas o Jung fazia isso, ele individuava o conhecimento. O que significa? Ele leu todos os tratados de alquimia, devorou todos, incorporou e criou uma nova possibilidade alquímica. Ele inventou algo novo. Andréa, naquele trecho que você gostou, ele criou realidade. Ele criou uma nova realidade para os alquimistas. Como o Jung fez isso com os alquimistas, fez com tudo. Veja se algum alquimista acha que o que o Jung fez é legal. Não, todo mundo percebe que o Jung incorporou, devorou, né, e criou alguma coisa para ele chamar de seu. Por exemplo, os seus alquimistas, que são. Ele queria acompanhar o processo de individuação na tradição, porque ele tem uma sensibilidade romântica. E para os românticos, aquilo que aconteceu na tradição é como se fosse um calço para eles pensarem, né? Então, eles aplaudem a tradição. Essa diferença é muito radical, né? Um psicanalista gosta de pensar, tudo começou com o Freud. O Jung gostava de pensar, não, isso já estava nos povos originários, isso já estava nos místicos, isso já estava nos alquimistas. Olha que diferença radical. Os freudianos falam, não, tudo começou com Freud. A ideia de inconsciente começou com Freud. Estão loucos, né? Sonhando com isso. Mas eles afirmam isso.
Ah, mas cientificamente só começou com Freud. Meu, o século XIX inteiro pensava no inconsciente. Mas Exato. os junguianos gostam de pensar, não, isso já está na tradição. Jung pensa muito assim. Isso já está na tradição. Então, ele reinventou os alquimistas. Uhum. Então, isso é uma ideia muito chave que vai reaparecer explicitamente no Simondon, porque o Simondon individua o conhecimento. Vai reaparecer isso aonde? Essa chave também é muito boa, gente. Para mim é uma linhagem. Jung, Simondon, Deleuze e Guattari. Antropólogos, Isabelle Stanger, a, toda, toda a construção filosófica hoje que bebe no Simondon, mas particularmente Deleuze e Guattari, que eu penso que é a filosofia contemporânea do século XXI. Como é que o Deleuze fez? Ele individuou o conhecimento do Simondon e criou a ideia de agenciamento. Veja, o que é o agenciamento? Pensa num gigantesco tapete montado de relações de heterogêneos. Você se agencia com quem você quiser, com as estrelas, com os gatos, com outro ser humano. Você vai se agenciando. Tem uma transformação na ideia de relação que é muito importante. Isso daí eu penso que está no Bachelard, foi para o Simondon, foi para o Deleuze, que é a ideia de que a relação cria os termos. Tá? Então, hoje aqui, nós três, espero que outros que me ouçam, nós estaremos nos individuando, porque nós temos uma relação, né? E nós vamos sair diferentes. Os termos sairão diferentes. André sairá diferente, Amanda sairá diferente, a Minéria sairá diferente depois desse encontro. Mas é a relação que produz os termos, e não os termos que produzem a relação. Os termos produzindo relação é aristotélico, porque são indivíduos acabados que estabelecem uma relação. Tá? Toda a tradição da área psi pensa a transferência, a contra-transferência assim, em Sim. termos aristotélicos. Sim. Com o inconsciente, óbvio, com o inconsciente, mas pensa esse transporte a partir de duas entidades que se relacionam. Com o Simondon e com Deleuze, não existe mais isso. São as relações que produzem os termos. Então, você se agencia com um determinado autor e você cria algo novo, igualzinho o Jung fez com os alquimistas. Agora, a Minério, Mas tem outro nome. desculpa te interromper, mas assim, tentando compreender e trazer assim para o momento contemporâneo, assim, como é que você vê que isso acontece hoje, no mundo em que a gente vive? No mundo que é mediado, pela tecnologia, as relações elas se dão pela tecnologia. A gente acabou de sair um relatório de uma empresa de pesquisa de mercado, comportamento, dizendo que, por exemplo, hoje 12 milhões de pessoas no Brasil, só no Brasil, fazem terapia pela inteligência artificial, 6 milhões só no chat GPT. Então, imagina, né? A gente faz terapia também para, no nosso processo de individuação, esse individual descrito pelo Jung e tal, né? E hoje essa relação é mediada pela tecnologia num nível hard, 12 milhões de pessoas só no Brasil. Então, assim, como é que essas duas visões de individuação, individuação individual, né, do sujeito e a individuação do conhecimento, se dão nessa época em que a gente vive, em que o conhecimento é produzido e é difuso, produzido difusamente por meio da tecnologia, das redes sociais, desse compartilhamento de informações, informações verdadeiras, informações falsas. A gente está navegando aqui num mar muito incerto, né? Como é que isso tudo se dá? Tanto a individuação do indivíduo, do sujeito, e a individuação do conhecimento, na tua opinião? Eu não vou perder a sua questão, mas eu preciso introduzir mais uma questão, senão essa não fica inteligível. Fala, Andréa. André, tem aqui um adendo. Complementar a questão toda da Amanda, porque você fala logo no início do teu livro sobre um Jung simondoniano e que só um Jung simondoniano caberia ao século XXI.
Então, talvez esse Jung simondoniano, né, somente um Jung lido, ou devorado, analisado a partir dessa perspectiva, conseguiria responder essas questões todas? Aí eu queria só complementar. Deixa eu pôr só mais uma questão para essa se tornar inteligível, tá? Quer dizer, vou tentar, né? Não sei se eu consigo, mas para o que é essa crítica que o Simondon faz ao Aristóteles do indivíduo acabado e idêntico a si mesmo? É, o que o Simondon faz é criar uma ontologia genética. O que significa uma ontologia genética? Tem um campo a partir do qual tudo brota. Ele volta, gente, para uma filosofia anterior ao, ao, ao Aristóteles. Ele volta para uma filosofia pré-socrática. E para um autor nessa filosofia pré-socrática, que chamava-se Anaximandro. O Anaximandro pensava que esse campo do qual tudo brota era o apeiron, ou seja, era aquilo que não tinha limites. A pera, que é limite, o apeiron é aquilo que não tem limites, é o ilimitado. Então, veja, hoje o Simondon ele está apostando nessa ontologia genética. Isso tem uma importância muito grande, porque se tudo brota do mesmo campo, tudo conversa. Para começar, aí é que está o pulo do gato. Se tudo brota do mesmo campo, tudo conversa, tudo pode vir a se comunicar. E pode vir a partir da ideia da relação que produz os termos, tudo pode se relacionar. Então, veja, deixa eu só completar meu raciocínio. A physis, esse conceito nos pré-socráticos, era a ideia de physis. A physis, ela é esse campo do qual tudo brota, que no Heráclito era o fogo, e nos outros pré-socráticos era a água, né, eram os elementos. Então, para o Anaximandro, era o apeiron. Para o Simondon, ele chama de metaestável. O campo metaestável é esse campo da onde tudo brota. Ele vai construir a metaestabilidade, que não é nem estável nem instável, a partir da termodinâmica e a partir de tudo que ele conhece da física. Eu traduzo para vocês. O que ele chama de metaestável ou pré-individual é um campo energético muito denso, muito relacional, muito saturado, da onde brotam germes, que em alguns lugares ele chama de arquétipo, em alguns lugares. Então, brotam germes. Esses germes é que são, por transdução, os indivíduos, todos, os humanos, todos os seres viventes, as pedras, as rochas, né? Os mitos, a sociedade, a política, tudo brota desse campo. Então, nós já temos várias questões importantes. Se tudo brota desse campo, tudo se comunica. Se tudo brota desse campo por relação, e a relação é que funda os termos, você pode se agenciar, para usar o termo deleuziano, com qualquer coisa, porque dá samba com qualquer coisa. O que o Jung fez e que eu penei décadas para conseguir pensar isso no Jung? O Jung pensa um campo energético. O inconsciente coletivo é um campo energético. Só que isso está em alguns textos. E eu adianto, né, que foram os textos que Simondon leu. Ele está na energia psíquica, no capítulo 3. Se vocês, por favor, lerem o capítulo 3, olha, despreza muita coisa do Jung, mas leia esse capítulo 3, porque aqui está a individuação permanente, a partir de um campo energético. O Jung começa o capítulo 3 assim: o fenômeno energético mais importante é a regressão e a progressão. Ele começa assim. Ou seja, através de qualquer processo mais difícil que você tenha na vida, você regride e depois você progride num movimento natural da vida. Toda a vida funciona, vamos dizer assim,
com esta gramática. Então, e tudo que há, você regride e você progride. Cada vez que há o que o Jung chama uma desadaptação séria, e que o Simondon também vai usar esse esquema. Uma vez que há uma adaptação, você está no que o Jung chama energia dos opostos. De repente, o fim de um casamento, de repente, uma guerra, de repente, um Bolsonaro, um Trump que nos atormenta, você se desadapta. Quando você se desadapta, você regride. Isso chama-se processo de individuação. O processo de individuação é regressão e progressão. Ah, Mineres, mas isso não é possível na sociedade veloz. É a gramática da vida. A vida funciona assim, nesse movimento onde ela vai se diferenciando de si mesma. Então, a individuação, na ideia de regressão e progressão, é tornar-se outro. Você se torna um outro a partir de si mesmo, vale dizer, no próprio movimento vital seu. Isso, assim, é o que nós estamos vendo, só que precisa ter lentes para ver isso. Se você olha o mundo aristotelicamente, você não enxerga nada atualmente, porque nós estamos numa transição civilizatória. E nessa transição civilizatória, o metaestável, ou o que o Jung chamou de inconsciente coletivo, que é esse campo energético feroz, é feroz. Tudo se individua, tudo está se individuando, principalmente os objetos técnicos. Por que é que o livro do Simondon foi tão abraçado e tão despertou tanta curiosidade, o livro sobre os objetos técnicos? Porque ele é um filósofo, um psicólogo, um pedagogo, que pela primeira vez falou, não, vocês não estão entendendo o que é a técnica, o objeto técnico. O objeto técnico é tão importante quanto os mitos, porque o objeto técnico também surge do metaestável. Então, ele surge do mesmo lugar. É claro que vai ter que ter legislação na IA, na internet, né? O Felca fez um grande trabalho, sou admiradora dele hoje. É claro que precisa legislação, é claro que precisa uma intervenção, né, ética sobre a coisa, mas o objeto técnico é nosso irmão, se você quiser. Porque ele brota do mesmo lugar, ele é a invenção do metaestável também. Num processo de transdução e de diferenciação e de individuação que vem desde que inventaram a roda ou que inventaram o fogo. Então, isso daí é muito importante, gente, porque no século XX, da onde eu estava enraizada, a técnica era demonizada pelos pensantes. Então, toda uma corrente heideggeriana, toda uma corrente mais, vamos dizer assim, voltada para o Dasein, ou para os humanos, demonizava a técnica. Ela em função também da bomba atômica. Sim. Ou seja, nós vamos viver o fim do mundo por causa da bomba atômica. Então, a técnica foi muito demonizada. O que o Simondon fez em 58 foi falar, não, o objeto técnico é sagrado. Ele não é demonizado, ele brota e ele é uma invenção da vida, se você quiser. Porque esse campo metaestável é a própria vida falando. Eu cito no começo do Cão Farejador um livro do Stanisław Lem, que deu origem para vários filmes sobre solares. Vocês leiam esse livro é o que eu estou falando. O livro do Stanisław Lem é de 1962. Ele é 20 anos antes do Lovelock e da Margulis, acho que chama, começar a falar de Gaia como um ser vivo. Tá? Então, o Stanisław Lem, ele criou o planeta Solaris. O planeta Solaris, ele é vivo, ele é pensante. Só que, infelizmente, os filmes que saíram dois grandes diretores, só encenaram de Solaris o narcisismo, sinceramente, só o narcisismo.
né, que era a recriação de figuras no planeta Solaris que já não existiam, que já tinham morrido, e a solidão do planeta Solaris. Mas o livro, ele é maravilhoso, ele é um ensaio do metaestável, se vocês quiserem. Uhum. Eu acho que o nosso amigo Simondon deve ter lido o Provável. Lem. Bom, a gente Mas, poderia então, ter. desculpa, só eu concluir, eu quero sempre concluir, nunca concluo. Mas, de alguma maneira, eu estou tentando responder a tua questão, Amanda. Quer dizer, nós vamos ter que sofrer regulamentação e tudo, mas todo esse campo de novidades tecnológica, isso daí, vamos dizer assim, ao invés de ser demonizado hoje, graças ao Simondon, tem outras lentes para se ver isso. Não vão nos engolir. Nós vamos ter que caminhar lado a lado. O celular já é parte do nosso corpo. Nós vamos ter que integrar, entre aspas, de alguma maneira, a tecnologia ao homem. Isso é irreversível. Me desculpe recorrer à astrologia, mas Plutão entrou em Aquário. E Plutão vai ficar em Aquário até 2042. Será uma revolução da tecnologia, da ciência, e as nossas categorias de pensamento aristotélicas definitivamente irão rodar o abismo. Porque esse mundo, essa transição civilizatória vai nos permitir ver só existem individuações hoje. E o mundo está se transformando através de um processo individuante de tudo que há. Eu acho isso maravilhoso e enxergar isso é muito bom. Porque se a gente enxerga com as lentes aristotélicas, a gente não enxerga nada. Então, o que o Simondon propôs? A individuação dos seres físicos, a individuação dos seres viventes, a individuação psíquica, a individuação coletiva, a individuação do conhecimento. Então, tudo que existe está sobre regimes de individuação, que não são iguais, obviamente, que têm muitas diferenças, porém, todos eles obedecem à lógica desse campo metaestável que nos acompanha. Quando vocês veem um mundo cheio de descontinuidades e de indivíduos, doravante vocês vão lembrar da Mineres e vão ver que sobre essas descontinuidades existe uma continuidade que é o campo metaestável e que permite que tudo se individue permanentemente. Isso está nesse capítulo 3 da energia psíquica, está no confronto com o inconsciente do Jung, que é uma regressão da própria história da humanidade, né? A gente só fica babando nas imagens, mas o que o homem fez foi regredir na história da humanidade, gente, para se individuar. E sempre pensando o que isso tudo, a individuação, tem a ver com o coletivo. Ele responde isso num pequeno capítulo que o Simondon devorou, é a minha pista, que chama-se Adaptação, Individuação e Coletividade, e que está no Collected Work número 18. E o Eu e o Inconsciente. E os livros sobre estudos de alquimia. Foram muito lidos por Simondon. Eu termino o Cão Farejador citando o Simondon e os alquimistas. E o Jung, naturalmente. Mas, enfim, é um pouco por aí que vai a questão. Então, é sair do campo do indivíduo acabado, todos os indivíduos, e começar a pensar no indivíduo individuante, que sofre individuações, e as individuações na metade da vida são privilegiadas, tanto por Jung quanto por Simondon. Por quê? Porque elas podem ser narradas. Né? Então, a partir da nossa operação individuante, a gente pode ler o Jung. Agora, esqueceu a individuação e pensa na individuação como um impulso, joga fora o Jung, porque ele vai ficar no século XX. Por isso que eu digo que o Jung ou será simondoniano ou não será, porque eu penso que o século XXI é simondoniano. Desculpa, falei para Chuchu. Não, Acho mas falou e a gente está aqui ouvindo, tá todo mundo aqui ouvindo. E a gente teria que ter mais uns 10 episódios para a gente continuar essa conversa completa, entendeu? Mas antes de eu ter que encerrar e chegar aqui na minha última questão, eu queria perguntar se a Andréia tem uma questão para colocar antes de eu encerrar. eu tentei ler o Simondon, né? Aliás, li o livro todo.
E ler o livro todo não significa que a gente leu, né? Isso é que o pessoal fala, ah, você leu todo, Simondon. Eu falei, li, gente, mas eu preciso de uma, né? Foi meu primeiro contato, foi a partir de uma palestra que eu vi sua, acho que em 2016 ou 2017, não me lembro mais, eu sei que foi antes da pandemia, e eu li o Simondon na pandemia, né? Então, achei isso um livro bem complexo, né? Tentei ler no grupo, o pessoal quase me matou. Que livro é esse que você está trazendo essa loucura? Não sei o que, é muito difícil, né? O cara só fala de física, matemática e tal. Então, mas eu realmente fiquei encantada. Eu acho que é nesse sentido de uma sensibilidade, não que eu tenha compreendido o Simondon, eu acho que eu preciso ler novamente, ouvir a Mineres falar novamente para eu poder realmente entender o que ele está falando, né? Mas eu não tenho mais tanta pergunta, né? Mas eu comecei a ler o seu livro também, já passei da metade, que eu falei assim, ah, vou deixar o livro da Mineres, vou ler, porque vai ser rapidinho, né? E tá, imagina, né? Um monte de coisa muito interessante, especialmente essa da relação do Freud com Jung, né? Essa perspectiva de que da desconsideração desse conflito e tal. Então, como é que você já me respondeu, né, as minhas perguntas todas que eu coloquei aqui, acho que você explicou muito mais até do que eu esperava, mas como é que você vê, entendendo essa questão que você colocou, de que estamos aí nesse processo, né, individuando e tal, como é que você vê esse individuar da psicologia analítica, né, desse processo que a gente está meio conflituoso, eu acho, de institutos, de uma psicologia muito amarrada, de uma. E nessa visão, né, de que a gente precisa de um Jung simondoniano, por que que a gente estuda tão pouco outros autores, né? Eu fiz duas formações, uma em psicanálise, uma em psicologia analítica, e eu nunca tinha ouvido falar de Simondon na minha vida, né? Ouvi, como eu disse, numa palestra sobre o que que você acha que acontece com a nossa individuação, que a gente está ainda tão amarrado, e nessa coisa, será que a gente está nessa regressão? Como é que está aí esse campo da Eu psicologia? acho que eu tenho, assim, eu tenho esperança no movimento junguiano hoje, viu? Porque tem uma moçada, vocês representam isso, né? Que está levando o Jung para outros, de outra maneira, de outro jeito. Já foi insuportável o movimento junguiano, gente. Era uma coisa cebosa, uma religiosidade esquisitésima, muito, eu acho muito, era muito ruim. E muito policiado, né? Eu acho que agora não, tem uma meninada aí que está fazendo, graças também ao movimento LGBTQIA+, todo mundo quer participar da roda, aos povos originários, aos quilombolas, não dá mais para deixar de lado as epistemologias dissidentes. Então, tudo isso eu acho que está sendo um frescor para o movimento junguiano. Agora, eu penso assim, que vocês, né? E tem outro centro aqui em São Paulo, mas tão careta quanto, desculpa, né? Que não faz, não precisa, os filósofos precisam ler Jung e atender, os jornalistas como a Amanda precisam ler o Jung e atender, você precisa, não, eu sou antropóloga, preciso ler o Jung e atender. Por quê? Porque isso faz atravessamentos. O Jung era um autor atravessado pela toda a cultura, né? Então, quando você restringe o Jung a psicólogos e médicos, você mata o Jung. Eu falo isso há muitos anos, ninguém quis me ouvir, fiquei muito brava com a ideia de uma regulamentação da profissão. Isso aqui é um ofício, não vai nunca ter outra cara senão de um ofício, que passa de mão em mão, de mestre em mestre, mas que não pode ser empobrecido desse jeito, né? Agora, Jung para todos. As pessoas que tiverem uma contribuição a mais, elas vão dar, né, nessa contribuição. Agora, se você restringe a leitura para psicólogo e médico, eu acho que realmente você mata o Jung.
A psicanálise não faz isso. Os lacanianos não fazem isso. Como é que os junguianos fizeram isso e acham bom? Se você faz essa questão rolar no meio junguiano, você é um silêncio total. Uhum. Outro dia me Já falaram, não vai mais brigar tão com isso? silencioso, já não mais tão silencioso, mas realmente um silêncio. Eu acho que vocês estão fazendo um grande bem. Eu penso isso. Que bom. Né? Estão Eu individuando de novo o Jung. Eu coloco no meu texto de abertura da revista, eu trago alguns trechos de uma carta do Jung que ele fala justamente sobre isso, que ele era contra, totalmente contra essa normatização, né, da psicologia analítica, que ele entendia que essas institucionalizações iriam acabar com a psicologia analítica, e hoje os institutos junguianos fazem exatamente isso. Então, acho complicado, né? Mas é isso, era muito mais. Eu acho que as minhas respostas, né, colocou de forma muito legal. Vou deixar a Amanda. Fala um pouco para a gente, né, para terminar, talvez, sobre o livro mesmo, né? Eu comecei a ler, estou muito encantada. Eu gosto de Simondon, ainda não entendi totalmente, não sei se entenderei. Porque isso, quando que você vai fazer aí um curso, né, para explicar bem para gente? Fala um pouco também, acho que dos teus grupos, né? E o Compondo Gaia, vamos Tudo encerrar bem, um pouquinho sobre isso. eu estou na metade dele, não era nem que eu pudesse estar lendo agora o livro de Amneris, mas eu já estou na metade, rabiscando tudo. Olha, eu E tentei traduzir, né, André? Eu tentei traduzir assim ao máximo o Simondon e ao mesmo tempo individual o Jung para que e- tenha uma proposta outra que não aquela muito da individuação do já individuado. A minha briga é contra a individuação do já individuado. Vamos, né, nos abrir para a individuação. É um processo difícil e que todos podem descrever e contribuir. Não ficar repetindo, repetindo Jung. Não, vocês estão individuando o conhecimento do Jung, né? Estão fazendo diferente, estão reinventando o Jung. Parabéns, né? Então, eu penso que é por aí. O Compondo com Gaia é muito plural. Então, nós temos curso de biologia, nós temos curso de física, nós temos curso de todas as psicanálises, pelo menos as mais conhecidas, de filosofia, de antropologia, porque eu penso que não dá para restringir. Somos pluralistas. Eu não sou junguiana, eu sou pluralista. Eu gosto de pensar com várias chaves. Eu acho que conhecer é conhecer pela diferença e não conhecer pelo mesmo. Pelo menos você não conhece nada, né? Então, ainda hoje eu participo do grupo da OCA, acho que vocês também participam. A depressão junguiana, tem um curso, uma palestra, a depressão junguiana, a noite escura da alma. De novo, gente, isso não é uma depressão, isso daí é uma individuação. E de novo, restrita no indivíduo individuado, que com a sua alminha vai fazer tudo isso. Não estamos mais para isso. O mundo está explodindo. perfeito, perfeito. Ou a Eu. gente se abre, ou a gente vai de roldão na explosão. Exato. Muito bom. Abneres, muito obrigada pela conversa hoje aqui com a gente, com a nossa audiência. Andréia, obrigada aí pela sua presença aqui também nessa conversa. Agradeço muito. E para quem ficou com a gente até agora, muito obrigada também pela sua audiência. Esse podcast fica no Spotify e também no canal do Seja, no YouTube. Os endereços estão todos aqui. A gente espera você no nosso próximo episódio. Tchau.